Então, boa tarde, pessoal, do canal Conta Comigo, dos companheiros da luta antimanicomial Região Sul, pessoal que tem acompanhado as nossas lives durante a Semana da Enfermagem. Hoje a gente encerra, né, a comemoração da Semana da Enfermagem com a live em homenagem, comemoração ao Dito Técnico em Enfermagem, com a live com a temática pandemia, a importância da trabalhadora e do trabalhador técnico em enfermagem no cuidado. Eu sou a Roberta Machado, vocês já devem estar acostumados, né, me vendo essa semana aí nas lives. Eu sou enfermeira e trabalho com formação de futuros, né, técnicos e técnicas em enfermagem. Inclusive, tive a honra de ser professora da Ângela, né, e de trabalhar com o colega Marcos Lemões. A Ângela, então, ela é técnica em enfermagem, formada pelo IFRS Campos Rio Grande. Atualmente, ela trabalha, né, como técnica em enfermagem na unidade básica do Parque Marinha, também na cidade do Rio Grande. O Marcos Lemões, ele foi técnico, né, teve a formação técnica, depois fez faculdade de enfermagem, mestrado, onde a gente se conheceu, doutorado, hoje ele é pós-doutor, né, pela UFPEL também. Se formou na FURG, assim como a Ângela está fazendo a graduação dela na FURG, o Marcos também é egresso da FURG, né, da nossa universidade, co-irmã aqui da cidade do Rio Grande. Então, eu queria agradecer vocês terem aceitado esse convite para participar dessa live, que para mim é muito cara, né, por eu trabalhar há 10 anos já com formação de trabalhadores técnico em enfermagem. Então, a gente vai passar a palavra para a Ângela. Depois a gente combinou que a gente vai fazer meio que uma roda de conversa, né? Se a gente tiver que pedir para falar enquanto o outro está trazendo alguma coisa que seja importante, assim, que para nós a gente vai acionar para a gente entrar na fala. Avisar também o pessoal que teria mais uma companheira conosco hoje, a Luana Borges, que é enfermeira e é professora na Unipampa. Mas as questões tecnológicas às vezes nos ajudam e outras vezes nem tanto, né? Tá chovendo lá na cidade dela, em Uruguaiana, tá caindo um toró, como a gente costuma dizer, tá caindo raios e trovões e ela ficou sem acesso à luz e não conseguiu entrar para participar da live. Mas nada que nos impeça de ter uma boa conversa. Um beijo para a Luana, obrigado pelas tentativas e pela parceria. Vou passar a palavra para a Ângela. Então, primeiramente, boa tarde, né? Preciso agradecer a honra de estar aqui nessa live participando, agradecer a vocês dois pelo convite. Como eu já disse, é uma honra participar com dois ex-professores meus e que, com certeza, influenciaram muito na minha profissão e que me mostraram o quão lindo é, mesmo que eu já desconfiasse, né? Mas hoje em dia eu tenho certeza de quão lindo e fundamental é a nossa profissão de técnico de enfermagem, enfermeiro, enfim. E vocês, como professores, fizeram a diferença na minha vida e tenho certeza que fazem e vão continuar fazendo na vida de muitos outros profissionais. Infelizmente, preciso dizer que a gente se juntou numa situação meio triste, né, que é essa atual situação do mundo, né, dessa pandemia. Mas que bom poder falar um pouco, representar nesse dia tão importante, que é o 20 de maio, dia do técnico de enfermagem, poder representar tantos profissionais, principalmente daqui de Rio Grande, que é a minha cidade. Então, como a Roberta falou, eu me formei no IFE, vão fazer 4 anos, me formei como técnica de enfermagem no IFE, e depois de meio ano eu egressei na faculdade de enfermagem na FURG. Consegui trabalhar há poucos meses na pediatria da Santa Casa, no ano que me formei mesmo, e após eu me mantive só na faculdade, até mesmo por questões de horário, enfim, eu queria focar mais na universidade. Sentia muita falta dessa parte prática, morro de saudade, eu gosto muito dessa área assistencial. E então, esse ano, abri um processo seletivo pela prefeitura aqui de Rio Grande e eu resolvi me inscrever para ver se eu conseguiria uma vaga, né? Graças a Deus, consegui uma vaga como técnica de enfermagem pela prefeitura e atualmente eu estou trabalhando na unidade básica aqui de 24 horas do Parque Marinha. Já vão fazer 4 meses. Naquele primeiro momento bate a ansiedade, parece que tu não está preparada, né? Que tu nunca
faz muito tempo que tu não exerce, por mais que tu continue lendo, te preparando, fazendo cursos, mas graças a Deus eu peguei uma equipe excelente. Preciso agradecer também aos profissionais da UBS Parque Marinha que me abraçaram em primeiro momento, assim, foram muito uma gratidão assim que eu tenho, porque eles me acolheram como se eu já fizesse parte da equipe há muito tempo e me ensinaram e continuam me ensinando diariamente diversas coisas, né, nessa área de urgência, que atualmente é a área que eu pretendo continuar seguindo com a faculdade, enfim, quem sabe futuramente uma residência. Mas naquele primeiro momento bateu um nervosismo, mas ao mesmo tempo tu vai matando a saudade, tu vai vendo que tu não esqueceu, porque tu teve excelentes professores e profissionais ao teu redor para te ajudar. E estou aprendendo diariamente, estou conseguindo absorver diversas outras coisas que a gente não vê ou que a gente não está acostumada. A UBS aqui do Parque Marinha, ela é bem diversa no atendimento, a gente atende de coisas mais simples, como uma dor de cabeça, como coisas mais graves, como casos de urgência. Então, a gente não sabe mesmo o que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. Então, a gente consegue absorver e aprender muitas coisas de diversas áreas ali. Eu entrei em fevereiro, início de fevereiro, eu entrei ali, e até então havia esse papo, né, de que estava tendo o Covid-19, mas não tinha sido declarado estado de calamidade, né, não tinha sido declarada a pandemia. Quando começou, foi início de março que começaram a declarar a pandemia ali, eu tinha voltado às aulas do curso, né, lá da FURG, e a gente meio que estava receoso com essas informações, ninguém sabia muito, né, o que dizer sobre a atual situação, de como chegaria aqui no Brasil e com que força chegaria, né? E aí a gente foi estudando, a gente foi lendo, buscando informações, a prefeitura mesmo foi trazendo informações para nós, para a gente ir se adaptando, né? Como ali no posto a gente tem uma movimentação diária muito grande, a gente ficava bastante receoso, né? Como o pessoal iria absorver essas informações e como se dariam os próximos atendimentos. Em primeira instância, assim, o pessoal acredito que não levou muito a sério, continuou aqueles atendimentos de muita demanda durante o dia e durante a noite, né? Eu faço 12 para 36, eu sou do turno da noite. Mas a coisa começou a dar uma complicada. Por mais que atualmente em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, eu acredito que a gente seja muito privilegiado de não ter tantos casos comparado com diversas outras cidades, mesmo sendo uma cidade portuária, né, que a gente está muito à mercê de pessoas que vêm de fora, enfim. E concordo completamente com essa situação de ter esse isolamento. A gente está vendo que está funcionando. Rio Grande está se tornando um exemplo nessa pandemia de isolamento, tá? Porque os casos não estão aumentando tanto quanto a gente imaginou, por mais que eu acho que ainda vai dar uma piorada, infelizmente, porque a partir do momento que o pessoal começa a dar uma folgada, o vírus não vai folgar, digamos assim, né? Ele vai continuar ali. Mas então a gente foi se preparando, foi se adaptando ali no posto, fomos recebendo informações do que a gente deveria fazer. Hoje a gente já pediu até para confeccionar pijamas, assim, para nós como técnicas utilizarmos e não ter que ficar voltando com essa roupa para casa. Então, nós somos 3 técnicas no meu turno à noite. E a gente trabalha de pijama, a gente tem que estar usando máscara durante as 12 horas, a gente tem que estar usando touca, a gente tem que estar usando face shield. E em casos de urgência, se tem separado os TAIVEC para os profissionais se paramentarem, né, frente a alguma urgência que a gente não tem um diagnóstico, né. É cansativo, não vou negar, principalmente eu acho que falando do psicológico do profissional, porque a gente ali muitas vezes se torna o psicólogo do paciente. Então, o pessoal não sabe como agir, não tem muita informação ou não vai atrás de muita informação e acaba chegando para nós com crises de ansiedade, com sintomas de depressão, ou às vezes mesmo com alguma febre, algum sintoma que eles desconfiem que possa ser, e é meio aquela situação de pânico, né?
e acaba que o profissional acaba sendo não só o técnico de enfermagem, como o psicólogo, o amigo, enfim, nós tornamos, eu acho, um combo de profissionais num só, para poder ajudar a população, mas com certeza acredito, a gente está fazendo, dando o nosso máximo, fazendo o máximo que a gente pode, auxiliando esse público, né, para que a gente consiga ter melhores resultados e continuar sendo de forma positiva aqui no Rio Grande nessa situação, né, desse caos, infelizmente. Sim. Ângela e Marcos, o pessoal aqui está chegando, o Patrick Garcia mandou um olha ela, colega. A Carla Godinho, minha colega, amiga, professora do IFE, que bom que está aqui, que legal, quanta gente boa junta. O canal Conta Comigo, pedindo para as pessoas fazerem perguntas. A nossa companheira ali, a Mari Tilha, né, dizendo que o trabalho dos profissionais técnicos são essenciais no cuidado. E o professor Cláudio Mairan, que foi meu professor aqui na faculdade, na UFPEL, está perguntando como está sendo feito o cuidado emocional dos profissionais das UBS, como forma de preservar a saúde mental desses profissionais em função da pandemia que estamos vivendo. Se lá em Rio Grande tem algum... Como está sendo essa forma de cuidado para a saúde mental de vocês, né? A gente teve agora, no mês passado, a prefeitura disponibilizou 2 profissionais, era um educador físico e uma psicóloga, eu acho que era, se não estou errada, e eles iam semanalmente ali no posto e em diversos turnos, e a gente participava de auriculoterapia. Então, eu achei uma iniciativa show de bola, assim, a gente tinha uma conversa inicialmente com eles, e então nos era aplicado esse método de auriculoterapia, e principalmente em pontos como de ansiedade, de depressão, ou até mesmo do sistema imunológico do profissional. Obviamente que durante essas sessões, né, que a gente tinha, eles mesmos iam percebendo que os nossos pontos mais sensíveis eram de ansiedade e do sistema imunológico, e que se torna uma coisa muito preocupante, né, porque muitas vezes nós, como profissionais, a gente abafa um pouco do nosso sentimento e a gente deixa um pouco para trás para que a gente consiga abrir espaço para a população, para a gente conseguir cuidar dos outros, e a gente acaba meio que esquecendo da gente, né? Mesmo porque se a gente entrar, digamos, não digo em surto, né? Mas se a gente ficar num nível de preocupação muito alto, vai acabar afetando nossa prática mesmo. Isso é inevitável, por mais que a gente se preocupe, e a gente se preocupa, eu mesmo moro com os meus pais, a gente tem pessoas de risco, né, na família, a gente toma todas as medidas necessárias para que eu não coloque eles em risco e eu não me ponha em risco como profissional, mas acredito que um pouco do emocional do profissional está ficando abalado, não tem como evitar. Mas foi bem legal essa iniciativa e acredito que se tiver que continuar, é fundamental, principalmente um apoio psicológico para o profissional, né? Que todos somos seres humanos e todos estamos assustados igualmente. Não, e tu traz uma coisa que é bem interessante, eu até coloquei aqui no canal, que são as práticas integrativas, né? A auriculoterapia, e que a gente trabalha muito com, o Marcos trabalha com isso, eu trabalho com isso, a Liamara, a Tília, né? Também oferecer para vocês, tanto de Rio Grande, quanto para todo o estado, para o Brasil, os nossos trabalhos de práticas integrativas à distância, a escuta na quarentena também como forma de recurso. A gente tem muitos trabalhadores de Rio Grande que estão no nosso grupo de WhatsApp, né, que é a escuta na quarentena, então eles participam bastante. Tem o chat, que é no site, né, do grupo de pesquisa. Então, mas eu achei muito interessante que foi uma iniciativa da própria prefeitura, né? Essa iniciativa nossa foi da universidade, né? E aí em Rio Grande a própria prefeitura, eu acho que a FURG também está com serviços de apoio, né? Tá, tem até esse teleatendimento, alunas mesmo do 9º semestre ou formandas estão fazendo esse atendimento para o pessoal poder ligar e se informar, para que não tenha necessidade de que vá até um posto de saúde ou até uma unidade hospitalar, porque está expondo em risco, né? Então, para evitar esse apoio, eu acho, essa escuta terapêutica que tem, todos esses serviços que estão sendo montados pelas universidades são fundamentais nessa atual situação. Sim. Marcos, quer colocar alguma coisa? Não, eu gostaria de também agradecer, né, ao canal pela oportunidade, e nesse momento, né, de pandemia,
não esquecer de homenagear, né, os técnicos de enfermagem pelo dia. Acho que foi a oportunidade também do Brasil reconhecer essa categoria profissional, né, que está na linha de frente, né, durante a pandemia, que está fazendo um trabalho árduo, né, de plantões muito extensos, de ter que estar paramentado o tempo todo, e isso também causa, né, alguns transtornos, não só psicológicos, mas físicos a esses profissionais, né. Esses dias eu estava participando de outra roda de conversa e estavam comentando a respeito de profissionais que estão ficando desidratados por não poder tirar a máscara, não poder tirar a paramentação, problemas até para ir no banheiro, porque tem que tirar toda a roupa e volta e recoloca toda a roupa. Então, são coisas que do cotidiano das pessoas é simples, mas quando a gente está trabalhando, né, durante uma pandemia, isso atrapalha todo o desempenho do profissional, né? E a gente tem que falar, inclusive, de uma coisa que a gente sempre aborda nos cursos técnicos de enfermagem, que é a questão da cultura hospitalar, né? A gente tem uma cultura hospitalar, cada serviço trabalha com a sua cultura, e que geralmente ela é um pouco padrão. Mas esse padrão, às vezes, discriminava quem utilizava corretamente os EPIs. Né? Então, se tu ia fazer alguma atividade, estava todo paramentado, alguns colegas ficavam até debochando, olha só, vai fazer isso, né, e está usando máscara, vai fazer isso e está utilizando, né, luva. Então, hoje, infelizmente, por essa pandemia, a gente está vendo que todos esses cuidados que a gente aponta em sala de aula, né, que são necessários ter, e que parece que dentro das instituições isso aos poucos vai se perdendo, né, a gente nota que está retomando, e é um papel importante do técnico de enfermagem, né, retomar esse papel, né, de utilizar os EPIs de forma correta, de tentar buscar cada vez mais a forma mais ideal de utilização, porque também diariamente muda o padrão da pandemia, né? A gente estava falando de gotículas, num primeiro momento, e há poucos dias atrás já saiu alguns noticiários que o coronavírus poderia ser expelido por aerossóis. Então, isso muda totalmente o padrão que a gente tem que utilizar os EPIs, mas só que na nossa atividade do cotidiano, né, do trabalho, não mudou. Então, inclusive, a utilização de algum tipo de EPI que proteja a pele desse profissional, né? A gente vê o pessoal paramentado com máscara, né, com o visor, mas o pescoço está exposto, ou alguma parte da manga está exposta, está com luva, mas a parte da manga está exposta. Então, a gente tem que pensar que se mudou o padrão, né, de ver essa pandemia, de ver a expelição, né, do vírus, a gente também tem que pensar em formas mais adequadas de utilizar o EPI. Eu vou parar por aqui para ver se a gente continua com algumas outras perguntas, mas tem alguma coisa que eu gostaria de falar também, né, sobre a profissão do técnico de enfermagem, como mudou durante os anos, e as questões mais de bioética relacionadas à pandemia. Sim. Tá bem? Acho que tem, se vocês me permitirem, eu vou seguir aqui, só para ver que tem perguntas já, né? A Luísa Santos está aqui, a Isadora está dando os parabéns. Luísa Santos é as alunas do curso técnico de enfermagem aqui da Escola Estilo. Que legal. Então, a Clarissa Cardoso, a Isadora Neutzling, todo mundo, né, desejando parabéns. A Cristiane Ávila, dizendo que a Ângela é Didi do Cainho, meu orgulho, nosso orgulho também. A mãe da Ângela também já está aqui, já disse que ela também é nosso orgulho. A Maria Tereza de Oliveira. Então, a Luísa Santos, ela traz uma questão bem importante que eu acho que a gente pode estar conversando sobre. Gostaria de saber quais os cuidados, além do básico, com os idosos. Estou responsável pelos cuidados de uma senhora de 87 anos, sendo basicamente sinais e medicações. Mas tem outra funcionária que cuida dela diariamente. Como posso orientar melhor para os cuidados com a paciente? Não sei se alguém gostaria de falar.
Primeiramente, eu acho que tem que entender que mesmo a gente não estando com sinais e sintomas, a gente pode ser um grande transmissor, né? Isso tem que ficar claro. E também parece que não está muito claro para a sociedade em geral, porque continuam bloqueando, quer dizer, continuam furando, né, as solicitações de distanciamento social e essas outras características que a gente está vendo que funcionam e que funcionaram em outros países, mas parece que no Brasil ainda está demorando a entender que é uma das únicas formas que a gente tem, né, de não promover o contato e promover esse vírus. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Mesmo não estando com sintomas, é quase que obrigatório, quando for tratar com essa pessoa, estar sempre de máscara. E outra coisa, com cuidados, tanto com o que está levando para dentro dessa casa, né, de materiais próprios, tipo, eu levo o meu esteto, eu levo o meu termômetro, mas sempre observar, né, para fazer, né, a antisepsia desses materiais, e também a roupa que tu está chegando na casa, se preferivelmente se tiver uma roupa que tu possa trocar nessa casa para entrar, sim, principalmente o calçado, deixar fora da casa, ou higienizar esse calçado na entrada. Então tem vários cuidados de acesso à residência, incluindo, né, o material que tu está transportando para dentro da residência. E aí eu deixo aberto para as colegas também comentarem a respeito desse cuidado. Ângela, quer acrescentar? Posso falar um pouco? Não, eu acho que o que o Marcos falou realmente, né, é fundamental. Acredito que, em primeira instância, assim como ele falou, essa questão de roupa, de utilização, de se tiver a possibilidade, tanto ela, que já eu acredito que seja um pouco mais, tem um pouco mais de ciência dessa função de troca de roupa e de uso de EPI, orientar também essa outra profissional, que pode ser que ela não seja da área, né, seja uma cuidadora, mas que não tenha esse conhecimento mais técnico, para que seja realizada essa troca de roupa, quando entrar na residência dessa senhora que elas cuidam, ou até mesmo da utilização de EPIs, e obviamente cuidar se ela faz essa aferição de sinais, para verificar se a senhora tem algum problema, né, se tem algum sinal, ou se pode ser se ela é uma portadora de alguma doença crônica, se torna mais suscetível ainda. São esses cuidados mais básicos, assim como o Marcos falou, que a população já era para ter, eu acho, no cotidiano, essa coisa de lavagem das mãos, que é fundamental e que o curso sempre fala tanto, de tanta importância, não só do corona, como assim de diversas outras doenças transmissíveis, enfim, e contagiosas, para que tenha esse cuidado de lavagem das mãos, higienização, que o pessoal se esquece que está vindo à tona por causa de uma pandemia. O pessoal está lembrando de cuidados que eram para ser feitos diariamente devido a uma catástrofe que está acontecendo, né? Pô, a própria Florence dizia 200 anos que um dos principais cuidados era a lavagem das mãos, e a gente está tendo que lembrar em pleno 2020. Então, eu acho que o que o Marcos falou realmente é o mais fundamental. A troca de roupa, os GPIs. Exato. E a Luísa trouxe a questão do, né, além dos básicos, hoje o cuidado básico é tudo, né? Tanto que o nome básico a gente tem uma mania de não dar tanta bola para ele, mas se ele é básico, ele é fundamental, né? Eu vejo que as pessoas elas estão assim com uma falsa esperança que o uso de máscara pode sair para a rua e liberar, sendo que a minha maior preocupação é a questão das mãos, né? Se a gente não lava as mãos, eu ia sugerir também para a Luísa a questão de, bom, se trabalha mais de 2 pessoas que estão fora dessa casa, se vocês fazem algum tipo de alimentação nessa casa, eu aconselharia a ter prato, copo, talher individual, né? Para não compartilhar, porque, por exemplo, essa cuidadora ela deve ter uma família, até chegar à casa dessa idosa, ela deve usar algum tipo de transporte, que a gente não sabe se é o público, se é a pé, de bicicleta, né? Assim como a Luísa também, para se deslocar nesse deslocamento. Então, se faz refeições, ter esse cuidado, né? Parece um pânico que a gente está criando, mas não é essencial, sim, né? Porque são cuidados que às vezes a gente não tem.
acho que se a gente trabalhasse como todos somos possíveis pessoas de estarem contaminadas, porque a maioria é assintomática, né? E para mim não pode ser nada, mas para o outro, ainda mais para uma senhora de 87 anos, pode ser muita coisa, né? E isso que a Ângela trouxe é fundamental, que até o Marcos riu, né? Porque a gente chega a ser chato de tanto a gente dizer, lave as mãos entre um paciente e outro, entre um usuário e outro, né? A luva, não adianta botar a luva no posto de enfermagem e botar a mão na maçaneta, vai contaminar, né? Então é tudo isso também. Às vezes eu vejo o pessoal de luva também bem tranquilo, né? Tocando ali, tocando aqui. Eu digo assim, a luva é como se fosse a tua mão, então ela também se contamina, né? Se tocar no teu rosto, em outras partes do corpo, também vai contaminar. E tem mais uma pergunta aqui, pessoal. Olha que a live tá bombando de perguntas. Que ótimo. Ali a Mara, aqui, ó. Nessa perspectiva do que o colega Marcos está falando, como vocês do técnico de enfermagem têm trabalhado essa questão da paramentação? E como vocês percebem o apoio recebido da gestão das equipes, escolas formadoras e comunidade em geral? E a Isadora, ela traz um relato, ela é estudante de enfermagem, traz assim, ó, verdade, Marcos, uma vez, quando eu estava no campo de estágio, a enfermeira pediu desculpas por usar a máscara, com medo que debochasse dela. Eu fiquei pensando por que ela pediu desculpa por usar máscara, sendo que para mim sempre foi normal, né? Então, acho que essa pergunta aqui é mais para Ângela, né, que está na assistência, sim. Se como tem sido essa questão da paramentação, se tem apoio da gestão, né, se tem apoio da comunidade também, porque a gente sabe que aqui no Brasil tem alguns lugares que os trabalhadores estão sofrendo preconceito, né, de vizinhos, alguns apoiam, né, então acho que isso é importante que a Elia trouxe. Não, assim, em questão de paramentação, como eu falei, eu mesmo, as medidas que eu como profissional tomo, eu, em seguida que eu chego no meu ambiente de trabalho, eu já saio lavando as mãos e faço a lavagem, já passo um álcool por cima para dar mais uma evitada, digamos assim. Aí sim que eu me paramento com a minha roupa específica e antes de pegar o plantão a gente já faz a colocação tanto da máscara cirúrgica, né, quanto de uma touca. Daí a gente vai até os outros profissionais para fazer essa troca de plantão e até mesmo para saber se tem pacientes no ambiente onde a gente vai pegar o serviço, né? Enfim. E aí, após todo o contato que a gente tem que ter com o paciente, a gente coloca a face shield. Obviamente não é algo confortável. Eu mesmo faço uso de óculos de grau e é muito desconfortável estar o tempo inteiro com todas essas paramentações, só que a gente sabe que é fundamental e tem um motivo, tem a necessidade de que isso seja utilizado. Sempre que a gente entra em contato com o paciente, a gente também faz o uso de luva. Após o atendimento, a gente descarta essa luva, obviamente, volta a lavar as mãos. O álcool, para mim, se tornou uma coisa meio que já é um hábito comum. Às vezes eu estou parada e eu estou passando álcool nas mãos, ou até mesmo para fazer a desinfecção dos meus materiais, esteto, a gente sempre faz. De preferência entre um paciente e outro, a gente faz essa desinfecção dos materiais. E aí, em casos extremos de alguma urgência, alguma coisa, é usado o Tyvek, mas aí vai ser só um profissional, uma enfermeira, um técnico e um médico, porque a gente não provê de tanto material assim. Então, a gente tem que estar dando uma cuidado nos gastos. Até mesmo de máscara, de touca, são muitos profissionais por dia, e a gente tem diversos postos aqui em Rio Grande, então a gente... Infelizmente, às vezes a gente tem que estar dando uma segurada para que a gente não desperdice, ou enfim, né? A gente queria que tivesse de sobra, assim, a ponto da gente... A máscara mesmo, a gente está podendo trocar de 2 em 2 horas. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. Então, a gente tenta cuidar o máximo possível dos nossos materiais, fazendo desinfecção, principalmente da face shield, né? Que como não é descartável, a gente tem que estar fazendo a desinfecção dela. Mas acho que basicamente é isso que a gente tem feito. Aí para chegar em casa, aí são medidas meio que individuais, né, que eu tenho, de tirar tênis, não entrar com tênis em casa, ir direto para banho, porque até mesmo o cabelo é uma coisa meio corriqueira, né, que eu tenho cabelo grande, por mais que faça coque, bote touca, na minha formação mesmo, o cabelo era uma coisa louca, diferente de aqui, não sei o quê. Mas a gente tenta se paramentar sempre.
e fazer essa troca de materiais entre um paciente e outro. E a comunidade, Ângela, ela tem, quando ela vai acessar o posto, ela vai protegida? Como é que ela está se cuidando e cuidando também do profissional? Porque nesse momento, em todos os momentos, né, a gente cuida, mas a comunidade também pode cuidar da gente, né, como profissional. Eu acho que tem pessoas mais conscientes que vão de máscara, algumas até vão de luva, e muitas pessoas a gente orienta que não tem uma necessidade tão emergencial de estar indo no posto, que se tivesse feito uma ligação ou tivesse perguntado para alguém próximo, seria mais necessário do que estar pondo em risco, principalmente levar crianças. O pessoal tem um hábito de levar crianças muito grande, e às vezes teve um dia de diarreia, a gente explica, não tem necessidade, tu tá pondo mais a criança em risco em trazer ela no meio de um monte de gente dessa aglomeração do que se tu tivesse cuidado durante mais alguns dias. Então a gente tenta dar essa orientada. O pessoal às vezes esquece, não leva muito em consideração, ou se nos vê todo paramentado vão embora, dá um certo medo em alguns, já ocorreu da gente pegar plantão e se paramentar todo, quando a gente vê, o pessoal evaporou, assim. Mas tem pessoas conscientes e outras que acham que não vai dar nada, que não é nada, que todo mundo tá meio exagerado, mas não tem como, a gente faz nossa parte ali, tenta conscientizar o máximo possível de pessoas, mas nem sempre tá ao nosso alcance. Marcos, quer acrescentar alguma coisa? Não, é só conversar com a Isadora, né, que ela fez uma questão dos estágios, e é aquilo mesmo que eu falei, né, a questão da cultura que a gente tem nos ambientes de saúde. Enquanto a gente tem todo um cuidado de ensino correto, né, de dizer que, olha, dessa forma nós estamos nos protegendo e protegendo o paciente também, acontece alguns casos ainda da equipe não entender por que a gente está usando tanta paramentação, ou da comunidade estranhar que tu está de máscara. Antes estranhava a gente de máscara, né? Hoje não, na função da pandemia, mas estranha que se estiver todo paramentado. Então, é quase a mesma coisa, né? Se a gente está paramentado demais, que está mostrando que está tendo um cuidado na assistência, as pessoas estranham. E não deveriam estranhar, deveriam dizer, não, isso é o correto. É a forma correta da gente se proteger como profissional, né, e de proteger também, né, os usuários e a comunidade. Sim. Aqui, só para falar que não é só a família da Ângela que está presente, não. A minha também está, ó. Meu irmão está aqui, ó. Parabéns pelas respostas. Vocês têm muito conhecimento para nos orientar. O Cristiano, isso mesmo, tem que ter a família presente. A Nayana, nossa colega aqui de Pelotas, Nayana Oliveira, Márcia Lima, querida, manda parabéns para todos, né? A Luísa Santos agradece as respostas, diz que a cuidadora está tomando esses cuidados, ela só não estava tendo essa troca de roupas, né? Que ela vai passar agora essa informação. E a Márcia, ela faz uma pergunta. Quando se fala em acidente de trabalho ou doença do trabalho, as estatísticas nos mostram que os trabalhadores com mais tempo de profissão se sentem mais confiantes pela experiência e acabam sendo mais descuidados com o uso dos EPIs. Tu tens identificado isso no teu cotidiano de trabalho? No meu plantão, isso não ocorre, tanto porque acredito que as técnicas tenham esse conhecimento e esse discernimento de que tem a necessidade, e acho também que é algo que tu tem que pensar individualmente, mas num coletivo também. Então, é algo que as próprias enfermeiras de unidades têm que cobrar dos profissionais da sua equipe. Então, não estás usando, bota, tem necessidade, se faz necessário o uso, tem o porquê. Então, na minha experiência atual, graças a Deus, isso não ocorre. Mas já vi, sim, com certeza. Parece que é aquela velha história, já fiz tantas vezes, não aconteceu nada comigo, por que vai acontecer agora? E aí acontece. Então, a gente não pode deixar, vamos dizer popularmente, a bola quicando para que venha acontecer alguma coisa. Exatamente. Marcos, acho que pode contribuir bastante nessa. Eu acho que vem de encontro ao que a gente já vinha falando, né? E também da questão da formação técnica na área de enfermagem. Num primeiro momento, a formação técnica não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? E também a profundidade de conhecimento que a gente aplica
nos cursos técnicos de enfermagem. No início era uma coisa mais aprendia por expertise, né, por experiência, que nem vocês falam. Então eram pessoas que se aproximavam de uma enfermeira e começavam a trabalhar como atendentes de enfermagem, depois auxiliares de enfermagem. Acho que quando houve essa divisão, né, para técnico de enfermagem, houve também um processo de qualificação dessa profissão. E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, que foi ter um procedimento mais seguro, né, mais embasado tecnicamente, cientificamente, e que constrói uma profissão que ela tem uma outra visão da assistência, né, que está muito próximo do enfermeiro e que também faz uma atividade que é essencial dentro dos serviços de saúde. Então, o técnico de enfermagem realmente é o que está mais perto desse usuário, né? Então, ele é como se fosse a função fundamental, eu acho, da equipe de enfermagem é do técnico, porque ele que está mais próximo, ele que traz todas as informações desses usuários e potencializa, né, que o enfermeiro possa fazer as suas atividades. Se a gente não tem uma boa comunicação com a nossa equipe, muito dificilmente a gente vai prestar um bom serviço, né, um bom trabalho durante o nosso turno. Porque se a gente não tem essa comunicação com os técnicos, não trabalha junto com os técnicos, que eu acho também importante dizer que o enfermeiro, em alguns momentos, ele tem que estar junto, próximo e junto, né? Porque aí sim a gente consegue realizar um serviço de qualidade. Então a formação que eu queria falar, né, da formação técnica, eu acho que foi essa mudança. A partir da gente teve essa mudança para técnico, a gente teve maior incentivo na parte científica, né, dessa profissão. Exatamente, acho que vai bem colocado assim a questão da formação, né? Porque o que o Marcos está dizendo que hoje em dia não se tem mais atendentes auxiliares de enfermagem, né? Até se tem trabalhando, mas não se tem mais formação. A formação agora para a equipe de enfermagem ou é técnico em enfermagem ou é enfermeiro, né? E é fundamental realmente a questão de trazer a ciência para dentro da formação técnica, né? Trazer as políticas públicas, que é importante sim, o técnico em enfermagem ele precisa conhecer o Sistema Único de Saúde, ele precisa conhecer a reforma psiquiátrica, ele precisa conhecer sobre gestão, né? Ele precisa saber de tudo que acontece no sistema, né? A Lia trouxe aqui, ó, bom demais que também tenham vindo para a conversa, para mostrar à comunidade virtual esse trabalho que é tão decisivo muitas vezes na vida das pessoas, no caso na nossa, que é o que o Marcos estava falando, né? O técnico é fundamental. Milena Oliveira, parabéns, muito interessante ouvir o ponto de vista, as experiências de quem está na linha de frente, é enriquecedor mesmo, né? Gabriela Ferreira, olá gente linda, estou adorando essa iniciativa e ver vocês aqui, nos sentimos mais próximos, mesmo distantes, e essa troca de experiências e saberes é fundamental nesse momento. Né? Queria que a Ângela falasse um pouquinho, talvez, da formação técnica dela, de como foi, porque às vezes as pessoas podem achar assim, curso técnico é 2 anos, mas mal sabe, né, Ângela, a bagagem que vocês carregam nesses 2 anos. É praticamente 10 anos em 2, né? Porque é pesado, né? Nós, como fomos professores da Ângela, lá do IF, o Marcos também já deu aula em outras escolas técnicas, né? A gente sabe que vocês têm uma carga de aula puxada, conhecimentos, né? Que a profissão não é técnica, e técnica tem uma ciência por trás também, né? A teoria e prática estão muito presentes. Eu, antigamente, no caso, né, antes de me formar, antes de entrar no IF, eu tinha uma ideia de fazer a enfermagem, a graduação. E quando eu descobri que o IF tinha, eu valorizo muito o IF, né, o IF RS aqui, que eu tenho, no caso de Rio Grande, valorizo muito o ensino dele, sei que é de uma grande excelência. Então, quando eu descobri que tinha o técnico de enfermagem, eu fiz a inscrição, fiz prova, e quando eu fui aprovada, eu me via saindo do ensino médio e entrando diretamente na área que eu queria e que eu escolhi para mim. Só que quando eu comecei a cursar, por mais que não fosse a graduação, que todo mundo fala, que tem que ter faculdade, que é a faculdade que vai te levar longe, enfim, se tem um preconceito, sim,
entre o ensino técnico e a graduação, mas eu me vi realizada, preciso puxar a sardinha, assim, porque eu tive excelentes professores, que foi fundamental, obviamente, tanto para mim, acredito, quanto para minhas colegas que se formaram comigo. E realmente é uma carga horária pesada, tem muita coisa para ser dado em apenas 2 anos. O estágio inicial já era no primeiro semestre, e onde em alguns lugares não são, ou até mesmo a graduação, tu vai de uma forma mais lenta, porque tu tem aquelas disciplinas básicas que não são teoricamente diretas da enfermagem. Então, ali no primeiro semestre, tu já te via com uma bagagem de estudos, mais o estágio, e tu tinha que encarar, digamos assim, né? Tem que gostar realmente, porque nem sempre é tudo um mar de flores. Então, e a gente se depara com muita coisa, muita precariedade em ambiente hospitalar, a realidade da população, né, que muitas vezes acaba prejudicando, e a gente tem que dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor para que o sistema ande como deve, né, ou como deveria, pelo menos. Então, a gente faz estágio nos 2 hospitais aqui de Rio Grande, de Santa Casa e do HU, né, da FURB, e tu vai adquirindo e tu vai tendo uma base muito importante. E eu digo que eu, como técnica, e hoje em dia como graduando de enfermagem, infelizmente ainda se tem alguns entraves na faculdade por tu já ser técnica, tá? Isso se tornou meio visível. Já tinha ouvido relatos, mas como estudante hoje em dia tu vivencia isso, que realmente tem uma certa barreira, às vezes, em alguns profissionais, ou enfim, né? Mas para mim foi fundamental ter o técnico. O ensino que eu tive, a base que eu tive, seja técnico, teoria, porque muitas vezes acho que o técnico é ir ali fazer uma injeção. Injeção eu sei fazer. Que com certeza todo mundo já escutou uma vez essa frase. E não, tem que saber tudo, basicamente tudo que o enfermeiro estuda. Obviamente que o enfermeiro acaba se aprofundando um pouco mais em algumas áreas, mas a gente tem que saber tudo que o enfermeiro também aprende em 2 anos. Então, a população tem que perder um pouco essa ideia de que técnico é só técnico, tu não vai ser nada, ou tu não tem grande valia para a população. E acho que a pandemia trouxe isso, o Marcos falou no início, né? Sobre esse ano, 2020, ser acredito, um marco histórico para a enfermagem, porque parece que hoje descobriram que existem os técnicos e os enfermeiros. Infelizmente, a população demorou muito para reconhecer isso, e espero que, após o fim dessa pandemia, isso não se perca, essa ideia de que o técnico e o enfermeiro são fundamentais em qualquer ambiente de saúde, né? Não só em ambiente hospitalar ou em UBS, também tem muitos cuidadores, professores, estudantes, em diversas áreas da saúde, o técnico é sim fundamental. E acredito que eu tenho muito orgulho de onde eu me formei, dos professores onde passei, dos colegas que tive, e fez hoje a profissional que eu sou, que espero que seja válido para a população, né? Espero que a população esteja orgulhosa, digamos assim, né, do atendimento e dos cuidados que eu presto, porque eu me esforço, sempre gostei de me esforçar muito. Acho que é uma área muito delicada e que tu precisa ter, né, essa ligação de técnica, teoria, mas também um psicológico muito preparado para lidar com esse tipo de coisa, né? E só tenho a agradecer, porque sei que hoje tenho certeza absoluta que eu fiz a escolha certa. Na verdade, no primeiro semestre, eu acho, do IFE, eu sabia que eu tinha feito a escolha certa. Por mais que venham dor de cabeça, hoje em dia eu só posso agradecer por tudo isso. Coisa boa. E a gente agradece também quando a gente tem estudantes que se empenham, que se comprometem, né, com a sua formação, com o seu ensino, né? Porque quando a gente é da área da saúde, a gente se compromete com a nossa formação, a gente está tendo um compromisso com a vida, né? Das pessoas que a gente vai cuidar. Então, se a gente não tem esse compromisso, a gente não vai ter possivelmente compromisso com a vida das outras pessoas. A Márcia Lima agradece os retornos
A Carla Godinho, minha colega e amiga, está comentando aqui, professora do IF também, bem importante discorrer sobre o processo de formação do curso técnico em enfermagem, da necessidade de reconhecer todo esse processo que requer muito envolvimento e comprometimento. Vou aproveitar aqui a fala dela e agradecer também ao IF, aos professores do curso técnico, eu estou afastada, né, para o doutorado, a homenagem que eles fizeram hoje, né, para o dia do técnico em enfermagem, muito lindo, muito bonito. E ela botou assim, ó, sem dúvida, desmistificar que o técnico não é só injeção ou limpar bunda, com perdão do termo, mas eu vou aproveitar esse termo porque me lembrou de uma coisa, porque quando eu passei no concurso para o IF, há 10 anos atrás, eu fui falar para uma colega, enfermeira, né, que eu tinha passado no concurso do IF, que eu ia dar aula para o técnico em enfermagem. Ela, ai, tu vais ensinar então a limpar a bunda? Mas bem, sabe? Eu digo assim, vou. E a bunda que eu vou ensinar a limpar vai ser a bunda mais limpa do mundo. Vai ser uma bunda que não vai chegar para ti, por exemplo, lá na cirúrgica, com escara. Porque tudo, como trouxe a outra colega aqui, que eu acho que é a Luísa, né? A Luísa, né? Do básico, né? Porque os cuidados básicos são fundamentais. O de fazer uma higiene na boca de uma pessoa que não consegue escovar os dentes. Poxa, se a gente não faz uma higiene adequada, todos os dias pode levar a uma infecção maior, né? Cárie e muito mais do que isso, né? Se a gente não faz uma higiene adequada mesmo da parte da região íntima, genitália e tudo mais, pode levar também a lesão de pele, e essa lesão de pele pode cada vez aumentar, né? Então, parece que minimizam, né? Não. Eu prefiro fazer uma intubação, botar ajudar numa intubação, botar numa parada, do que limpar uma bunda. Como dizia Paulo Freire, todos os saberes são importantes. Não existe saber mais nem saber menos. Existem saberes diferentes e esses saberes se complementam, né? Então, nós da enfermagem, a gente trabalha em equipe. Nós somos uma categoria profissional que trabalha em equipe. Nós temos o enfermeiro e o técnico, né? A semana de enfermagem é do dia 12 ao dia 20, porque o dia 12 é o nascimento da Florence, que a Ângela trouxe aqui, que foi não que a enfermagem não existisse antes, mas a Florence, ela deu ciência para a nossa profissão, né? E dia 20, o falecimento da nossa enfermeira brasileira, Ana Nery, que foi a precursora da Cruz Vermelha aqui, né? E eu vejo um pouco também dessa questão da invisibilidade da nossa profissão, por sermos a grande maioria mulheres, né? Que aí tem uma questão de gênero, que a gente está preparando uma live para discutir enfermagem e gênero, raça e classe também, né? Porque a gente é cortado com isso, né? A Carla colocou aqui que é a homenagem mais que merecida, não só no dia, mas sempre. Ângela, fala um pouco sobre a residência, diz o Patrick Garcia. Fiquei confusa se é a minha residência de casa. Não, é que eu acho que ele falou que queria fazer residência, não foi? Talvez. Ah, pode ser. Pode mas ser, a residência tem que esperar a pandemia passar, eu me formar para poder ingressar numa residência, mas tá nos planos. Marcos? Não, voltando à questão que a Carla aborda, né? Minha ex-colega lá, trabalhei junto com a Carla no IF também, a questão de muito envolvimento e comprometimento, né? E vem à tona do que vocês estão comentando a respeito dessa formação técnica, porque esse preconceito, né, do curso técnico, mas realmente é a base de todo o cuidado dentro do serviço de saúde. Então, se as pessoas não reconhecem isso, que o serviço do técnico é a base dos serviços de saúde, então a maior categoria dentro da enfermagem são os técnicos de enfermagem, assim, não reconhece o trabalho da enfermagem. E esse é um problema que a gente tem na categoria, né, de não reconhecer o nosso próprio trabalho. Nosso trabalho, como o Roberto aponta, é importante em todas as etapas, seja, né, apontado como fazer uma higiene, né, ou seja para funcional, ou seja para estar próximo do enfermeiro em alguma atividade, mas o trabalho do técnico, ele tem todas as etapas são importantes, né, para o cuidado desse paciente. Então, uma vez que tu menospreza um cuidado ou outro, tu vai, como a Roberta falou, vai deixar, a ponta vai ficar, né, aparecendo em algum lado. E esse lado vai ser do paciente, né? Então, a gente vai deixar de fazer o cuidado integral
e aí já trago um pouco também do nosso Sistema Único de Saúde, né, que quando a gente absorve, né, essa categoria técnica de enfermagem dentro do sistema, a gente pode ampliar, né, o acesso ao cuidado de saúde da população. Então, além do serviço hospitalar, a gente teve a ampliação, né, da estratégia de saúde da família no Brasil e também, né, das unidades tradicionais, primeiramente das unidades tradicionais, entrando já a categoria de auxiliar e técnico, mas dentro da estratégia de saúde da família que a gente trabalha, né, com prevenção da saúde. Exatamente. E o técnico também atua, como a Ângela falou, não só em UBS, em um hospital, atua em CAPS também, atua em Secretaria Municipal de Saúde, estadual, trabalha nas vigilâncias, né, em clínicas, né, então a área de atuação do técnico, ela é imensa, né, tem os pós-técnicos também em algumas cidades, né, então o técnico ele segue se especializando. E a Ângela trouxe uma coisa que eu acho que é importante também, a questão da discriminação, quando as pessoas dizem que a faculdade é que dá o futuro, né? Na verdade, o que dá o futuro para a gente é o que a gente gosta, o que a gente faz com prazer, né? Não adianta eu fazer um curso lá, ser eu de alguma coisa porque dá dinheiro e não ser uma realizada, né? Então, isso não vai me trazer satisfação. Pode até me trazer algum dinheiro, mas talvez eu não me sinta tão realizado. Entrou a Nadine Madruga, o irmão da Ângela aí, nega véia. Fala bem esse meu irmão, fala mesmo, Cristiano. Fala assim, fala bem mesmo. Manda um beijo pra ele. Beijo, manda assim, ó. Vou mandar também. Cunhada, não fica brava aí. Essa minimização, a Nadine diz, essa minimização de uma profissão em relação a outra está presente, infelizmente, em diversas áreas. Dentro da saúde, principalmente. É triste que só por meio de uma pandemia dessa escala, houve o reconhecimento do técnico e do enfermeiro. Obrigada a vocês por desempenhar esse papel tão importante e essencial. Por vocês ficarem em nossa casa, é verdade. Uma coisa também que eu queria trazer é que nesse ano, pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, é considerado o ano da enfermagem e das parterias, né, das pessoas que fazem parto, enfermeiras, obstetras, obstetrizes e parteiras com formação. E acabou vindo essa pandemia. Até numa live eu falei, né, nada é por acaso. Porque talvez, se não tivesse essa visibilidade dada pela pandemia, talvez esse ano também não passasse tão percebido como a Organização Mundial da Saúde gostaria, né? Uhum. E tem umas brincadeiras também no Facebook, né? Qual a disciplina do seu curso e acabar com o coronavírus? Para dizer que as disciplinas da enfermagem no curso técnico tem várias. A primeira que eu pensei é biossegurança, porque o que a gente fala em lavar as mãos, fala em microbiologia, fala em vírus, né? Então, é isso, né? Eu acho que essa live é super importante, como o Luciano falou, a Ângela fala muito bem mesmo. A gente tem vários estudantes e alunos que falam super bem, mas para trazer um pouco dessa cara do que é o técnico em enfermagem, do que é o nosso curso, o IFE, né? Infelizmente, nós somos a única instituição pública de formação técnica em enfermagem aqui na região sul, né? Acho que em Porto Alegre tem GHC em parceria com o IFRS, né? Mas também de falar dessa importância da gente valorizar o ensino público para o técnico em enfermagem também. Não sei se algum de vocês querem falar. Não, eu acho importante que tu está destacando, Roberta, porque na maioria das escolas que nós temos aqui na região sul, elas são privadas. Tá? E tem um diferencial também de formação a respeito disso, né? Sim. O ensino que a gente produz no IFE é totalmente diferente do que se produz numa instituição privada, inclusive de exigência que a gente faz com os estudantes. E a Ângela pode estar aqui, né, para comprovar que a exigência que a gente tem no IFE, ela é importante para o que a gente pensava de uma formação técnica de qualidade. Tá? E também, eu acho que também valorizar alguns cursos mesmo produzem uma qualidade tão boa como a do IFE, né? Mas por ser um ensino público, a gente primava, em várias reuniões a gente se encontrava a respeito disso, para ter uma qualidade que esses estudantes saíssem, né, levassem o nome da instituição
como estudantes de formação de qualidade. Com certeza. Não, e como vocês falaram, pelo que eu converso assim com pessoas ou até com pessoal que procura o curso da saúde, muitas vezes eles não têm o conhecimento que na cidade de Rio Grande tem esse ensino público. Então eu sempre falo, não tem, e é de uma excelência que não tem nem palavras. Eu não trocaria, entendeu? Não é porque eu fiz, enfim, mas até mesmo como o Marcos falou, tem um diferencial. Obviamente que também isso vai depender do aluno e do professor, de buscar ir atrás do próprio ensino, não somente naquela coisa de material, mandado, enfim. Tu tem que buscar outras coisas, outros cursos, outras capacitações, mas o curso do IFRS aqui de Rio Grande tem um reconhecimento muito bom, porém a sociedade ainda não tem o conhecimento de que ele existe. Quem participa, indica e gosta de falar muito bem. Eu mesmo sempre indico o IF, sempre falo, tem como entrar, tem pelo Enem, tem a prova, enfim. E o pessoal não tem esse conhecimento. Então, é bom que tenha essa valorização e que até mesmo nesse dia de hoje, né, eu, uma ex-aluna do IF, esteja vindo falar aqui, até mesmo para que a sociedade de Rio Grande, ou Pelotas, que é uma cidade vizinha, tenha descubra que a gente tem esse ensino público aqui em Rio Grande para técnico de enfermagem, né? Exatamente. Como vocês dois falaram, né? A gente tem escolas privadas que também têm excelentes professores, também tem excelentes estudantes. Eu sempre mexo com a Ângela vai lembrar que eu sempre digo 60% é o aluno, 40% é o professor. Eu tiro um pouco do professor, porque aí eu dou os 10% da procura, né, do empenho para o aluno, mas na verdade é 50-50, né, se a gente for ver. E como nós somos uma instituição pública, né, e de qualidade, a gente tem a responsabilidade de formar esses profissionais para atuar fundamentalmente no Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa, né, defender nesse local o Sistema Único de Saúde, as políticas públicas, né, a reforma psiquiátrica, né, coisas que, por exemplo, a gente consegue evitar de entrar em alguns locais de estágio que vão contra ao Sistema Único de Saúde em função de nós sermos públicos, né, em função de nós termos uma visão ampliada do que é o SUS, né, do que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, a nossa participação no Sistema Único como docentes é fazer essa formação, né, de qualidade humana, né, porque não adianta ter uma técnica excelente e a gente não ter a questão de trabalhar as políticas de humanização, né, de trabalhar a questão da saúde de forma integral, alinhada com os princípios e com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, né. A Carla traz aqui, o Marco Aurélio Faria mandou coraçãozinho e o sinalzinho de ok. Eu não vou fazer porque eu sempre faço errado e aí eu faço uma coisa feia. A Carla disse, durante o processo, a maioria dos estudantes não compreende tamanha exigência, porém, quando passam a atuar, entende e agradece por terem sido estimulados a estudar e pela cobrança. É verdade, né, Ângela? Às vezes vocês... É verdade. Eu sei também disso agora, porque quando a gente volta a ser estudante, nossa, a gente é estudante. Entendeu? Você é professora? Não, eu sou professora lá no IF aqui, eu sou estudante. Então, deixa eu ter minha postura de estudante aqui. A Bia Oliveira. Se não fossem os técnicos e enfermeiros, quem ficaria em hospitais, limpando as bundas de seus pacientes, ouvindo muitas vezes palavras ásperas, tanto de pacientes e familiares. E no final de tudo, o agradecimento vai, na maioria das vezes, somente aos médicos. Vamos torcer para que isso possa mudar e todas as categorias se unirem em prol de um único objetivo: salvar vidas. É verdade. É verdade, mãezinha. Né? É verdade. Não, e a questão da gente, eu acho que isso que eu trouxe, que a gente está falando, de entender que não tem saber mais e saber menos, que é a questão do Paulo Freire, é fundamental. Todos os saberes são importantes, né? E a gente precisa respeitar, né? A Carla botou, estudante é sempre estudante, Não adianta, quando a gente vira assim, virou, só falou assim, tu virou estudante, tu já tem o comportamento de estudante já, né? Sim. Eu, pelo menos, adoto essa postura no meu local estar como estudante, até porque
é tão bom a gente se colocar como estudante em todas as horas da nossa vida, porque a gente se coloca mais aberto a aprender, né? A gente não se torna pessoas tão arrogantes, achando, eu já sei tudo, porque eu sou professor, porque eu já sou formada, porque eu já sei isso. Porque... Não, né? A gente é um eterno estudante, até mesmo depois de formada. A Ângela mesmo trouxe a questão de continuar com a sua formação, né? E não tem problema também uma pessoa fazer o técnico em enfermagem, porque nós temos estudantes do técnicos que fizeram técnico e foram trabalhar, e são técnicas em enfermagens ótimas, outros foram para as outras áreas, né? O importante é a gente fazer algo que nos traga satisfação. Mas enquanto a gente tiver como um enfermeiro, como técnico, a gente tem esse compromisso com a nossa profissão também, né? Sim, com certeza. É só para lembrar, assim, que desde que eu me formei em 2008 na FURG, né? No mesmo mês que eu me formei, eu comecei a ser docente. Né? Comecei na Escola Estilo de Rio Grande, e quando eu passei para o mestrado em Pelotas, eu transferi para a Escola Estilo de Pelotas. E sempre fui professor de políticas públicas de saúde. E em todo momento eu falava para eles, quando vocês forem para o trabalho, forem fazer concurso, vocês vão lembrar de mim. E seguidamente eles conversam, os alunos conversam comigo, às vezes não sei de que turma é, se é da graduação aqui da UFPEL, se é do técnico, e, olha, tem a prova tal, vai cair tal lei, isso só. Era tão chato na sala de aula, né? E agora... A Carla trouxe uma informação aqui bem interessante, ó, só para informar. Hoje temos uma estudante que veio de uma cidade do interior, no centro do estado, só para fazer o técnico em enfermagem no IFRS. Olha que legal, né? Que bacana, isso é muito legal, esse conhecimento. E só para falar que também lá no técnico do IFRS, a gente tem um número muito grande de aprovados em concurso público, né? A Ângela é uma, na turma da Ângela a gente tem outras pessoas, mas... A gente tem bastante estudantes que prestam concurso público. Vai ter. Eu já falo, Camila, vai ter, claro. É praticamente meu segundo nome. Né? Mas isso é muito importante, né? E aproveitar, claro, a gente ainda tem tempo, né? Mas agradecer imensamente aos profissionais técnicos e da enfermagem que estão na linha de frente, né, por estar dando esse suporte, esse cuidado, né, tá salvando vidas, né, muitas vezes colocando as suas vidas em risco no cuidado, né, agradecer a oportunidade que eu tive de ser professora da Ângela e de todos os outros, né, daqui a pouco eu vou me emocionar, porque eu aprendi a ser professora com vocês, né, eu também passei no concurso, vou falar uma coisa assim super feia, minhas colegas já sabem, eu passei no concurso quando eu fiz para o IFRS, achando que era um curso novo, o curso já tinha 10 anos. Né? O curso técnico em enfermagem no IFRS, ele tem 20 anos, gente. Nossa. Né? Ele começou com a professora Marise, né? Tivemos agora que se aposentou a professora Preta, maravilhosa, né, que foi nossa coordenadora por um tempo, também vai deixar saudade, né, nós temos lá a professora Carla Godin, que entrou no mesmo concurso que eu, ou seja, a gente é amigas e colega há 10 anos, a gente sempre se lembra quando a gente se conheceu lá para fazer o concurso da prova didática, né, tem a professora Vanessa, que entrou há pouco tempo, agora a gente está com uma colega nova, Carla Borges, né, tem a Carla André, que é a nossa enfermeira do IFRS, maravilhosa, né, temos técnica em enfermagem lá no IF também, a todas as professoras substitutas, as Alines que passaram por lá, Joyce, Michele, Geis, a gente teve professores substitutos maravilhosos, né, que nos ajudaram a construir o que é a educação. O Marcos Aurélio, como é que eu vou esquecer do meu marido? Ele não é meu marido, mas todo mundo acha que é, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? O Marcos Aurélio, que sempre eu dizia para o Marcos, eu quero tanto trabalhar contigo, a gente teve essa oportunidade maravilhosa, a gente trabalhou, né, um tempo juntos e foi muito bom, né? O IF, um local muito interessante de se trabalhar, com várias oportunidades, tanto para os estudantes quanto para os professores, né? E aqui a gente preza muito mesmo pela qualidade e gratuidade do nosso ensino. Vou deixar para vocês. A gente já está com 6 horas, 1h03 de live, né? Não sei se vocês têm mais coisas para falar, senão a gente já vai se encaminhando para o final. Eu não vou nomear meus colegas da Escola Estilo, porque vou esquecer os nomes. Lá é uma equipe grande. Né, mas então, vou falar em nome do...
Vou falar em nome do coordenador do curso, Juliano, né, que sempre apoiou a grande turma de professores e também apoiou as atividades. A partir da nova gestão, retomaram as semanas de enfermagem. São semanas muito intensas aqui da Estilo, mesmo eu não estando mais como docente lá, eles sempre me chamam para a organização junto. Então, são semanas que tem 200, 300 estudantes no auditório, são intensas, são sempre chamados, né, enfermeiros e técnicos de diversas áreas de atuação que estão lá, né, apoiando nessa semana. Então, eu não vou fazer nomear, mas dizer que eu sou muito grato, né, de ser chamado lá na Estilo sempre que eles precisam. É uma escola que eu tenho muito carinho, onde eu fiz a minha formação, né, técnica. E também, agora, né, eu estou no outro lado, eu dou aula na graduação e pós-graduação na UFPEL, que também tem um grande carinho e respeito, né, a todos os meus colegas. Exatamente. E é Nilson o nome da técnica de enfermagem do IF, acho que eu não falei, né, mas tava contando assim que eu tinha falado. Ângela. Bom, primeiro vou agradecer a vocês, né, pela oportunidade, mais uma vez. Bateu nervosismo na hora, né, que me convidaram. Aí é sempre uma coisa nova, mas como todo mundo sempre falou, até mesmo isso, eu sou uma que gosta de dar a minha cara a tapa. Então, obviamente que seria um prazer participar com vocês dessa live e realmente acho que foi incrível, como já desconfiava, não tinha como dar errado. Tá com 2 excelentes profissionais e os professores meus, né? Agradecer ao IF, porque com certeza o ensino deles fez a profissional que eu sou hoje. A FURG, que atualmente é a minha casa ali como estudante. A todos os profissionais, tenho diversos amigos que são técnicos de enfermagem. Vou puxar um pouco de sardinha ali para as minhas companheiras de formação, né? A Dani, a Cindy, a Lari, a Yasmin. E a Cristiele, que também se formou com nós. E atualmente a minha equipe do posto da Unidade Básica de Saúde, que para mim são meu norte hoje em dia, que é a Jaque, a Soninha e a nossa enfermeira responsável, né, a Lu. E também a todos os outros profissionais que trabalham com nós. Acredito que nesse momento que nós estamos ganhando reconhecimento, é fundamental reconhecer outras profissões. Também o pessoal da higienização, que está sendo fundamental para o nosso serviço, para que as coisas funcionem como devem ser, nessa época de tantos cuidados que a gente tem que ter. E agradecer a todo mundo, meus amigos que me apoiam direto, que escutam eu falar direto, minha família, principalmente, que sempre me apoiou nas minhas escolhas de profissão, por mais que todo mundo sempre fale tanta coisa, tu ouve tanta coisa, né? Como eu falei do preconceito. Então, esse apoio que foi fundamental e me dá força diariamente para ir trabalhar. Daqui a pouco tem um plantãozinho me esperando para ir trabalhar todos os dias, né? E que a gente possa continuar unido, que a nossa classe acabou se unindo frente a tudo isso, que a gente continue se unindo e tenha esse reconhecimento que está sendo fundamental para o nosso trabalho, né? Verdade. Então, queria agradecer os dois, né, pelo convite, o Marcos, a Ângela. Eu agradeço a todos os estudantes em nome da Ângela, porque sim, é bastante estudante, né? E com certeza vou aí dar uma live inteira só falando o nome dos estudantes que já se formaram lá no IF, né? E não só para aqueles que passaram por mim ou pelo Marcos, a todos desde o início, né? São 20 anos de curso, então muita gente passou por lá. A todos os estudantes dos outros cursos técnicos em enfermagem também do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Agradecer o trabalho que vocês têm desempenhado, né? Agradecer pela oportunidade da gente discutir essa profissão tão bonita e que eu me orgulho de fazer parte dela, né? Como professora. Muito obrigado. A importância da gente defender, sim, a nossa categoria e junto o SUS e a reforma psiquiátrica brasileira também, né? E agradecer o pessoal que nos acompanhou, a minha família, a família da Ângela, a família do Marcos, os nossos amigos, colegas de trabalho, né? Pessoas que a gente não conhece, estão aqui conosco, nos conhecendo um pouco do trabalho técnico e do enfermeiro, né? Não teria como fechar essa semana da enfermagem sem essa live, né? Isso já é o princípio de um reconhecimento,
né? Muito obrigada, uma boa noite e fora Bolsonaro. Boa noite, pessoal. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.